lembranças de vidas passadas. Assim que é mais conhecida, né? Mas eu prefiro lembranças de outras vidas. Porque antes da gente entrar no assunto, tem um detalhe importantíssimo que nos cumpre salientar, é que não são minhas vidas, não são suas vidas. Você não existia lá atrás. Esse Luiz Felipe nunca existiu antes. Ele existe agora. E daqui para frente. Se formou, né? Se formou. Então eu penso que falar minhas vidas passadas é uma apropriação assim meio estranha, meio irreal. Né? Eu já tive algumas lembranças de outras vidas, algumas muito interessantes, muito light, muito tranquilas, muito inspiradoras, e tive algumas pesadas, algumas intensas. Esse tema, ele cativa as pessoas, ele desperta um interesse, uma curiosidade, né? Muito natural. E é um assunto que às vezes serve mais como uma fuga. Essa vidinha aqui está uma M. Mas eu tive outra vida onde eu fui amigo do rei. Quem sabe eu fui o rei. Né? Então, a nossa mente ela fica insatisfeita com o momento atual, com a vida atual, e se diverte com a possibilidade de que em outra a coisa funcionou, a coisa deu certo, lá foi muito bom. Né? Mas desperta a curiosidade. Ela é interessante quando você é um rei bondoso, amado, uma rainha compassiva, quando você é um artista de cinema, quando você é uma pessoa famosa, quando você é um shogun, quando você é um samurai feroz. É meio desmotivadora, né? Meio deprê, quando você é um qualquer, você morreu aqui e ali, você matou e foi morto, e assim por diante. Né? E aí nós temos muitas histórias, muitas histórias. E dentre as questões que são suscitadas pela questão de vidas passadas, uma delas é importante, uma delas é recorrente, é muito comum. Por que eu não lembro? Por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Por que não? Seria muito mais produtivo, seria muito melhor, principalmente falando dos potenciais. Naquela vida passada que você tocava piano, que você era um corredor de longa distância, um maratonista, né? É interessante, né? Aquela vida que você aprontou, não, aquela a gente não quer lembrar. Né? Então, esse lembrar, ele é muito seletivo. Ele fala de um lembrar que traz coisas construtivas pra gente. Então a gente seleciona aquilo que nós queremos lembrar. Aí vale a pena. Vale a pena. Só que não funciona assim, né? Assim como nós tivemos coisas boas e ruins nessa vida, outras vidas também tiveram as coisas boas e ruins delas. Você lembrar só das boas, ficar só com as vidas boas, lhe entusiasmando, lhe empurrando, né? É uma ideia meio equivocada, né? Meio equivocada. E a lembrança, ela pode ser esmagadora. Pode ser esmagadora. Vejamos, a maioria das pessoas possui um ego, possui uma mente frágil. Nós nos desequilibramos se alguém olha para a gente no trânsito atravessado, a gente se desequilibra se alguém passa na nossa frente no supermercado, um comentário maldoso nas redes sociais, uma nota ruim na escola, pai e a mãe que... Nossa mente é muito frágil.
Qualquer coisa desestabiliza ela e às vezes demora para se reerguer, né? Para a pessoa se reerguer. Nós não conseguimos hoje, nessa vida, nessa encarnação, lidar bem com o nosso passado. Às vezes uma briga com o irmão, uma reprimenda de um pai, de uma mãe, um amigo que perdemos, alguma coisa assim, nos traumatiza tanto que a gente chega à idade adulta e às vezes a velhice sem conseguir resolver aquilo. Nós simplesmente ignoramos essas coisas, jogamos isso para o nosso inconsciente e aquilo fica lá martelando, fica lá empurrando, fica lá pressionando. Então nós insistimos em não ver. Até que surge alguma coisa às vezes tão intensa que aquilo vem à tona e aí você tem que buscar um tratamento. Mas ainda assim, em 2025, psicólogos e psiquiatras e psicanalistas e terapeutas não são bem vistos, né? Ninguém gosta de dizer, eu vou no psicólogo, eu me consulto com um psiquiatra. Coisa de louco isso, coisa de louco, né? Então nós não conseguimos lidar com a vida atual. Nós não temos condições psíquicas de lidar com ela. E reconhecer isso já seria um avanço, mas as pessoas não reconhecem isso. Só que ninguém passa pelo crivo de uma análise racional e honesta, né? Ao relatar, ao interagir com um psiquiatra, um psicólogo e perceber os impactos e as influências e as negações que nós temos de coisas anteriores, né? E não precisa ser coisas de trauma de nascimento, não, é coisa da semana passada mesmo. Que está ligada com a outra semana, que está ligada com a outra semana e que a gente não consegue lidar. A raiva vem, o remorso vem, né, a culpa. Quem, olhando para a sua vida, os seus anos anteriores, não tem um remorso. Não tem uma sensação de culpa. Não tem uma sensação de que eu podia ter feito diferente. Eu não devia ter me omitido. Eu devia ter sido mais impositivo. Eu devia. E quem não se julga por isso? Todos nós fazemos isso. A menos aqueles que optam pela ignorância, jogam tudo para o inconsciente e seguem a vida, né? Simplesmente sofrendo essas influências sem saber porquê. No máximo levantando as mãos para o céu, meu Deus, por que acontece comigo isso? Por que, meu Deus? Se você fosse fazer uma análise, você descobria por que as coisas vão acontecendo, por que as coisas vão se repetindo na sua vida. Não, mas isso não é divertido, isso não é legal, não quero. Então, nós não conseguimos lidar com a culpa, com o remorso e com os nossos julgamentos internos de ações dessa vida. Que muitas vezes ainda são passíveis de correção, ainda são passíveis de melhoria, de mudança, de adaptação, né? Que dirá se você lembra de uma outra vida onde você foi uma pessoa maligna e você não tem mais como lidar com aquilo, mexer naquilo, tratar aquilo, mas a lembrança está ali. A lembrança está ali. Como é que você vai viver com isso? Então, a lembrança de vidas passadas pode ser esmagadora para essa frágil personalidade aqui. E é por isso, esse é o grande motivo de que essa dinâmica, essa estrutura de vidas, elas não são lembradas facilmente. Elas não são rememoradas com facilidade. Então, essa pergunta que atormenta muitas pessoas, né, por que eu não lembro? É porque você não aguenta. Simplesmente, pura e simplesmente, diretamente isso. Você não aguenta isso. A possibilidade de você conviver com o remorso de uma outra vida esmaga você, destrói essa vidinha aqui. Ela não consegue ir adiante, não consegue fazer funcionar mais. É só por isso. Não tem teoria da conspiração, não tem governo oculto, não tem controle mental, não tem nada dessas coisas. É porque realmente nós não conseguimos. Nós mal conseguimos lidar com os problemas dessa vida, que dirá se você lembrar de outros. Tem um exemplo clássico, sabe-se lá se é verdade ou não é verdade, mas uma pessoa lá recorda que ela era um médico, um padre, alguma coisa assim, viveu na Europa, ali, peste negra, e ia de uma cidade para outra, né, fazendo as coisas, ajudando, tentando trazer um alento para as pessoas que estavam
passando mal e morrendo. E aquela cidade que ela chegava, ela lavava os pés das pessoas, lavava o rosto, as mãos, com a mesma água. E ela ia espalhando a peste para todos. Imagina você lembrar que você fez isso. Que na ignorância daquele ser lá, ele contribuiu para fazer uma coisa horrível. Imagina você lembrar disso. Imagina você, um macho alfa, feroz, que a mulher é lá embaixo, você aqui em cima, parte de homossexuais, LGBTQIA+, não existe, né? Aquela afirmação. Você lembra de uma outra vida onde você era um homossexual. Você era uma mulher devassa, destruía famílias. Você não aguenta. Você não aguenta, você é esmagado pela lembrança. É muito difícil lidar. Então, isso é estrutural na forma de vida humana. Encarnações e reencarnações e reencarnações. Funciona assim. As pessoas se revoltarem com isso, né? Eu não aceito, eu tinha que lembrar, eu vou dar conta. É a mente se revoltando muito com a vida atual e propagando isso para outras possibilidades. Se revoltando com isso, se incomodando com isso, né? Dando um atestado de ignorância. E aquela velha questão: mas por que o sol nasce aqui? Eu quero que o sol nasça lá. Não, Deus criou errado, o sol não pode nascer aqui. Então são questões assim, mas por que a estrutura é essa? A priori não se lembra. Nós não nos recordamos. Porque nós não temos capacidade de lidar com isso. Por que algumas pessoas lembram? Isso vem ocasionalmente, às vezes, um trauma, uma situação intensa, um momento intenso. Isso vem, às vezes, naturalmente. Isso vem, às vezes, porque você está lidando com essas questões, você está se autoconhecendo. Isso vem à tona. Às vezes vem como ilusão. Né? Você vai lá naquela vidente, de beira da estrada, e ela diz que você teve uma vidinha assim, que agora você está pagando os pecados. Como é que você vai pagar pecado de outra vida? Não existe isso. Uma outra vida era como você agora. Era consciente razoavelmente. Era lúcida razoavelmente. Fazia suas escolhas. Pagava seus impostos. Trabalhava, matava, roubava e por diante. Era autônomo. Não tem como você herdar isso. O que a gente herda de vidas passadas são influências. São vontades, necessidades. Mas não as ações. As ações se resolvem com ela. Assim como as minhas ações vão se resolver através de mim. E aí a gente entra num terreno propício a ilusões e devaneios, onde o que eu vivo hoje é porque na vida passada fiz não sei o quê. Você não existia na vida passada para ter feito. Era uma outra pessoa. Era uma outra vibração, era uma outra dinâmica. Não era você. Mas essa visão mais racional sobre o processo não é divertida, né? As pessoas gostam dessa desculpa. Eu sou assim porque na vida passada. Eu faço isso porque na vida passada. Sem falar esse senso de propriedade. Minha vida passada. Eu sou muito poderoso, eu sou muito influente. Eu tive 500 vidas passadas. Maravilha. Isso não traz autoconhecimento. Isso não traz melhoria, isso não traz crescimento. Isso traz mais ilusão, mais sono. Então, no caminho do despertar, a gente precisa se trabalhar. Se você começar a falar em vidas passadas e não em minhas vidas passadas, você já terá dado um passo gigante em termos de despertar e de autoconhecimento. Porque quando a gente fala em minha, essa posse, ela cria laços, ela cria apegos, ela cria condicionamentos mentais que seguram você, que prendem você na ilusão. Então, uma simples mudança de perspectiva muito pequena, na verdade, né? Mas imensa. As vidas são todas da nossa consciência, da nossa alma, da nossa mônada,
do nosso eu superior. É ela que cria, solve, cria de novo e assim por diante. Então, são todas pertencentes à consciência, não a esse luz aqui, que é uma pequena parte desse todo consciência. Isso é importante. Mas esse tema de lembrar, ele é muito complicado. Porque quando a gente lembra de coisas boas, a gente se motiva, a gente se entusiasma, a gente delira realmente, né? É como se a gente estivesse lá de novo, é como se a gente revivesse aquilo e fosse feliz de novo. E interessante que lá é sempre feliz, né? Aqui é sempre uma M, aqui é sempre ruim, aqui é sempre uma porcaria. Aquela vida assim. A gente se esquece, a gente é como ver o Instagram, né? É como ver o Instagram, uma rede social qualquer aí. Você só vê os momentos bonitos. Você não vê as dificuldades. Em uma outra vida eu era um monge que comandava um mosteiro com 500 alunos, 300 candidatos, era fantástico. Eu entrava em Samadhi a hora que eu queria, eu era poderoso. Entoava mantras e conhecia tudo. É legal ver essa foto, né? Mas se você soubesse como que você chegou a ser isso tudo na outra vida, talvez você se decepcionasse. Você não sabe os jogos políticos que houveram, você não sabe quantas farsas de Samadhi você teve que simular. A gente vê o Instagram, né? A gente vê aquela foto naquele momento e esquece o resto. Outras vidas tiveram suas dificuldades. E quando a gente lembra de algo ruim de outras vidas, e eu já tive essa experiência, teve uma situação que eu passei, acho que 3, 4 meses, com aquilo muito presente na minha cabeça. É complicado. É complicado, você se impressiona muito, né? Aquilo causa assim, um impacto na gente. E mesmo sabendo que, como eu disse, não era eu, não sou responsável, não vou assumir culpa nenhuma, não tenho que carregar isso, mesmo sabendo que aquilo faz parte disso todo, dessa mônada sua, desse eu superior seu, é impactante, é pesado e traz assim dificuldades imensas para que você possa lidar com aquilo, entender, né? E tentar descobrir por que eu lembro disso agora, por que eu estou lembrando disso agora. Porque esse é o grande ponto. Por que eu estou lembrando? O que essa vida passada quer me mostrar? O que esse evento quer me trazer? O que há de autoconhecimento ali? O que eu estou negando? O que eu estou escondendo? O que eu estou desviando o olhar? O que eu estou entortando meu chakra frontal que eu não quero ver? Agora. E aí mostra essa repetição, esse padrão que vem acontecendo. Muitas e muitas vezes, essas lembranças são para isso, para autoconhecimento. E ocasionalmente acontecem por um evento intenso, você é assaltado, você sofre um acidente, alguma coisa, e aí a coisa fica tão sem controle, tão sem limite, que você acaba lembrando. Complica muito mais às vezes, né? E tem aquelas coisas que são ilusão, né? Aquela vidente de esquina ali que diz isso, diz aquilo, aí você vai semana que vem lá, ela fala mais uma coisinha, vai na outra mesmo, ela já esqueceu quem era você e já inventa uma outra vida, e aí as coisas assim. Aí a gente parte realmente para uma ilusão muito grande, nem um pouquinho útil, nem um pouquinho útil. Eu não recomendo ninguém a buscar essas informações. Eu recomendo que as pessoas ponderem, observem, questionem por que eu estou buscando. Por que eu quero saber? O que eu tenho a aprender com isso? Será que a minha vida hoje está tão insatisfatória, está tão deprimente, está tão ruim, que eu preciso me iludir com alguma outra coisa que eu fui no passado, quem sabe? Eu fui. É isso que eu penso mesmo? Será que era eu? Um eu que não existia lá? Né? Essa incoerência? Eu acho que serve muito mais para isso.
para que você se questione e para que você consiga aproveitar melhor essa vida atual, com suas dificuldades, com seus erros, com seus acertos, levando em consideração, quando possível, essas influências, né? Levando em consideração essas influências. Muitas vidas nascem de qualquer jeito, então você recebe qualquer influência. Mas algumas vidas são planejadas. Em alguns casos a sua consciência planeja direitinho. Então ela sabe quem vai ser a sua família, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, sabe toda essa influência ancestral que você recebe. E ela escolhe, dentre as vidas disponíveis dela, consciência, aquela que vai ter uma ressonância com tudo isso, aquela que vai poder expressar vontades, aquilo que vai ajudar a trabalhar alguns aspectos e aprender e gerar algum aprendizado. Muitas pessoas estão assim. E nesses casos, você até lembra, em algumas situações. Você lembra. O ruim dessas lembranças também é que, muitas vezes, a nossa mente quer certeza. Né? Não quer possibilidade, não quer um pode ser. Ela quer certeza. E isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Você pode ir no maior vidente, o mais poderoso que existe, ele vai dizer, não tem certeza, porque é a visão dele, né? Uma visão assim, muitas vezes deturpada, muitas vezes colorida por crenças e tantas coisas. Então, cumpre a cada um de nós, quando passar por situações como essa, avaliar com carinho, com cuidado, com acolhimento, para ver se aquilo realmente é uma lembrança de uma outra vida da minha consciência, que está me influenciando, que está me impactando, que traz algum conteúdo importante, ou é um delírio? Eu li um livro, eu vi um filme, eu assisti um comercial, eu tive uma imprecação com alguém lá no futebol, e agora eu lembro de alguma coisa. Né? Precisa ser vida passada? Vou questionar. E quando a coisa é tão clara, tão forte, porque realmente esses momentos de lembranças de outras vidas, eles têm uma cor diferente, eles têm um ar diferente, tem alguma coisa assim muito diferente de uma mera lembrança, de uma mera história que nós construímos. E nós somos bons em construir histórias. Tem algumas pesquisas muito interessantes de pessoas que se auto-implantam histórias, né? A pessoa pega um evento que aconteceu no passado e que está meio confuso, está meio difuso na nossa mente, na nossa memória, e começa a juntar com outras coisinhas, e daqui a pouco a gente cria uma história que não existe verdadeiramente, mas na nossa mente aquilo é verdadeiro. Então a gente faz muito isso. E aí, se você faz muito disso, fica bem complicado você ter uma rememoração verdadeira, fiel, útil de uma vida passada. Pode ser tudo invenção da sua mente, vozes na sua cabeça. Vai acontecer. Acontece comigo, acontece com todos, né? Faz parte. Então a gente tem que aprender a diferenciar. E há alguns sinais, há algumas percepções que mostram que essa rememoração ela é diferente de uma invenção, de uma história que nós construímos na nossa mente. Legal, pessoal? Era isso então. Até a próxima.